Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre varejo e Magalu. A empresa tem sofrido muito desde a metade do ano passado e eu vou explicar por que isso está acontecendo, por que a cotação está desabando. Além disso, a gente vai comentar um pouquinho sobre o terceiro trio e os indicadores, tá? Eu tô aqui no site da Status Invest, conhecido por todos, queridinho por todos, para mostrar para vocês a cotação da Magalu. Isso aconteceu, ou isso decorre, de alguns aspectos macroeconômicos. Mas antes de falar quais são esses aspectos, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Deixa nos comentários se você já investiu em Magalu, o que você acha da empresa. E por fim, a gente está deixando um link na descrição desse vídeo com um e-book sobre Value Investing. O Value Investing ele tem alguns pontos muito interessantes, um deles tem a ver com o valor. E se vocês entendem o valor de um business, vocês acabam por comprar esse business com uma certa margem de segurança e impede uma perda permanente de capital, que foi o que aparentemente é o caso de Magalu, tá? Então baixem o e-book, leiam o e-book, vocês vão entender do que eu estou falando. Eu acho que vale para todos. E aí sobre Magalu, existem três grandes fatores macro que impactaram a companhia e fizeram com que tivesse essa grande desvalorização nos últimos 12 meses. Para vocês terem uma ideia, a companhia ela sofreu 74% nos últimos 12 meses. Uma desvalorização muito relevante, tá? E são três esses fatores. O primeiro está relacionado à inflação. Estou deixando aqui um gráfico para vocês terem uma ideia da inflação acumulada nos últimos 12 meses e como ela tem acelerado nesse último período do ano, tá? Isso impacta diretamente o varejo. Por quê, João? Basicamente porque a inflação ela acaba por aumentar o preço dos seus produtos e caso não exista uma compensação na renda do trabalhador, na renda do consumidor ou um incentivo ao consumo, a companhia não consegue repassar esses aumentos, ou seja, sua margem cai. Segundo ponto, o que está impactando a Magazine Luiza? Segundo ponto é o aumento da taxa básica de juros, tá? Também estou deixando para vocês aqui um gráfico sobre o aumento da taxa de juros, e isso basicamente aconteceu ao longo do ano, e a taxa de juros ela funciona muito como gravidade do mercado financeiro. A gravidade do mundo dos investimentos é a taxa de juros. Quanto maior, menores são os valuations. A taxa de desconto aumenta, então menores são os valuations, esse é um dos pontos. E o segundo ponto é que com a taxa de juros mais elevada, se diminui o consumo das pessoas. As pessoas preferem guardar esse dinheiro a comprar algum bem, tá? Isso acaba impactando as vendas, acaba diminuindo as vendas da Magalu. E por fim, eu quero trazer para vocês a redução da massa salarial. Quando a gente pega o índice de desemprego, por exemplo, a gente vê que esse desemprego ele está praticamente nos níveis pré-pandemia. Isso pode parecer muito bom à primeira vista. Porém, a gente tem que fazer uma análise de segundo plano, tá? O que o Howard Marks chamava de pensamento de segundo nível. E eu quero instigar vocês a fazerem isso. Quando a gente pega a massa salarial, a gente vê que essa massa salarial está caindo. E ela está caindo por quê? Basicamente porque a inflação corrói grande parte dessa massa salarial real. E o segundo ponto é que a massa salarial ela cai por conta de que a gente está gerando empregos com uma menor remuneração. Então, como a remuneração ela cai e a massa salarial é uma média ponderada, basicamente é uma média dos salários em relação aos empregados, se esse salário médio ele cai, você puxa a massa salarial para baixo e você diminui a massa salarial, ou seja, diminui o poder de compra dos consumidores. E tudo isso combinou com um trimestre muito fraco da parte da Magalu, e não só da Magalu, tá? A Meli teve um trimestre muito fraco, a Lojas Americanas teve um trimestre muito fraco, a Via Varejo teve um trimestre horrível, tá? E por conta disso, a cotação de todas elas sofreram muito, tá? 2021 aparentemente vai ser um ano bastante difícil para as companhias. A gente está tendo aí aumento de taxa de juros consecutivas, a gente não teve uma desaceleração na inflação, que ao contrário, a guerra na Ucrânia pode aumentar a inflação brasileira, tá? E teve aumento no custo de energia também, que impacta negativamente o consumidor, porque aumenta a inflação, acelera ainda mais essa inflação, combustível também acelera a inflação. Então, parâmetros macro são bem difíceis.
E para quem já acompanha o canal há bastante tempo, sabe do exercício que eu gosto de fazer. Gosto de fazer um exercício bem simples quando eu olho uma empresa, tá? Qual é o exercício? O exercício é olhar a empresa, o modelo de negócio da empresa e colocar ela em algum lugar no meu espectro imaginário de modelos de negócio. O que é esse espectro imaginário do modelo de negócio, João? Basicamente, está correlacionado com vocês imaginarem os modelos de negócio possíveis do planeta e nos dois extremos. Um extremo a gente tem o livre comércio, onde vocês negociam por preço, basicamente, não tem muitas barreiras de entrada, é o pior negócio possível para o empreendedor. É o melhor para o cliente, o pior para o empreendedor. E o melhor para o empreendedor seria um monopólio desregulado, tá? Sem nenhuma regulação, o monopólio desregulado é o melhor business do mundo, porque a companhia ela consegue colocar o preço que quiser, a margem que quiser, e aí quem sofre é o consumidor. Aqui a gente tem que olhar com visão de dono. Dito isso, foi tudo isso que aconteceu com a Magalu, tá? A companhia sofreu muito, mas mesmo assim, o preço-lucro dela está bastante elevado. Quando a gente pega o preço-lucro de 66 vezes, é um preço-lucro bem elevado, tá? Abaixo do que a gente vê em 2020, abaixo do que a gente vê em 2019, mas mesmo assim um preço-lucro muito elevado, principalmente quando a gente pega em média do mercado, média do setor, tá? Média do setor está em 11 vezes, quando a gente pega a média do setor do comércio um pouquinho mais, porque une aí a questão de e-commerce, e em geral o e-commerce tem um múltiplo um pouco mais elevado, mas mesmo num patamar mais elevado, a Magalu, ela negocia a valores que não me parecem ter algum tipo de margem de segurança. P sobre PP também bastante alto, EV sobre EBITDA muito elevado, tá? Ponto positivo para a Magalu é o endividamento. A companhia tem endividamento bem tranquilo, 0,24. Ela tem aí uma dívida líquida de 2,6 bi, não é uma dívida líquida muito elevada, tá? Não preocupa tanto assim o empreendedor, porém, como eu mencionei para vocês, com o aumento da inflação, as margens caem, porque a companhia não consegue repassar esse aumento, tá? Então, o custo ele aumenta, você não consegue repassar, a sua margem lá é espremida. E é isso que aconteceu com a Magalu, tá? A margem líquida também da companhia caiu bastante. Quando a gente pega a média aí de 2017, 18, 19, nos últimos 2 anos, a gente está trabalhando abaixo dessa margem. Não é esperado isso. Por quê? Quando a gente tem um aumento da escala, em geral, se aumentam as margens. Não foi o que aconteceu com a Magalu por conta desse aumento na pressão de preços. A rentabilidade da companhia também sofreu bastante, tá? 5% de rentabilidade diferente de 2017, 2019, bem abaixo de 2017, 18, 19. O ROIC também tem sofrido muito desde 2018, tá? Então, não é um momento bom para as varejistas por conta desses cenários macro. O cenário 2022 é muito desafiador. A gente já começou o ano com aumento da taxa de juros. O cupom estima que a taxa de juros no final do ano deva ser próxima de 13%. Então, cenário bastante desafiador para as varejistas. Não é um modelo de negócio tão trivial. Se aproxima muito de um mercado de livre comércio, tá? Não tem nenhum pricing power. E por conta disso, acaba que quando existe um tombo, uma quebra de expectativas, a desvalorização é bastante grande, como a gente consegue ver aqui, tá bem? É isso que eu queria passar para vocês sobre Magalu, tá? O quarto trimestre dela foi um trimestre bastante machucado. Quando a gente pega, por exemplo, a mini DRE, para vocês terem uma ideia, o lucro ele foi minúsculo, tá? A gente teve um lucro aí de 92 milhões, muito baixo. Quando a gente pega e faz um lucro ajustado e vê dos ajustes não recorrentes, a gente vê que esse lucro é muito menor, até um prejuízo líquido. Então, tomem cuidado com o varejo. O varejo é um business muito difícil. Uma vez me perguntaram, João, quais são os 2 setores mais difíceis que você considera? Varejo e aviação, tá? Acho que são os business mais difíceis. Tomaria cuidado com esses 2. Então, se você é acionista Magalu, redobre sua atenção. Não é uma recomendação de venda, não é uma recomendação de compra. Só peço que vocês que investam mais tempo na análise. Se vocês compreenderem totalmente o modelo de negócio, não tem problema nenhum. Eu acho que é um business bastante complicado de se operar, tá? Margens complicadas, competição está aumentando e foram poucos os players que ganharam ou geraram valor para o acionista no longo prazo. Grande parte do valor ele é gerado para o cliente. O cliente aumenta a velocidade de recebimento dos produtos, aumenta o desconto e quem paga isso são as empresas. Então, se você é acionista de uma empresa, quem acaba pagando é você. Então, é isso que eu queria falar sobre Magalu. Mais uma vez,
Se você quer saber um pouquinho mais sobre o Value Investing, baixa o nosso e-book gratuito sobre Value Investing. Tá? É o que os grandes investidores fizeram para ficar rico no longo prazo. Baixa lá, vocês não vão se arrepender. Mais uma vez, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa um like nesse vídeo e até o próximo vídeo, tá bem? Forte abraço a todos os investidores e até mais.